Então, hoje a gente assistiu Antônio Cândido, Anotações Finais, eu acho que é esse o nome, né? Do Eduardo Escorel, que era o genro dele, né? Ana Luísa Escorel, que é muito amiga do Átila. Eu até tenho um quadro dela aqui do ABC da Greve, que é ela que fez o design gráfico, e eu gostei muito, muito elegante, né? O cinza meio azulado com preto, né? Do design da legenda dos filmes, né? Dos créditos, né? Iniciais e finais, né? E também produtora do filme, também Zita Carvalhosa, que morreu essa semana, também uma super cineasta, produtora, né? Enfim, das mostras e de filmes no Brasil, também moradora de São Paulo, também paulistana, né? E mostra daqui no fórum, né? Ela tem essa empresa aqui no fórum que fazia mostra de curtas, é tudo verdade, a mostra de São Paulo, enfim, né? Uma super guerreira aí também que foi produtora desse filme. Aí então agora eu vou abrir para vocês comentarem, porque é muita coisa, né? A gente viu, né? Ele ficou um pouco cansativo, né? Porque a voz do Matheus Nastergalli, né? Não teve muita pausa, né? Então foi uma coisa constante. Às vezes não tinha link, às vezes perdia o padrão de escrever aquilo que às vezes tinha legenda, né? Às vezes tinha data. Então foi uma coisa meio de edição, né? E claro, super emocional, porque todo mundo que estava envolvido no filme era muito ligado à história, né? Para eles era tudo muito óbvio, para a gente não, para a gente foi muita coisa descoberta, né? Então, vou abrir aqui para vocês falarem. Quem vai ser o primeiro? Doutor Luiz, não quer falar para a gente por que que o Antônio Cândido não é seu primo? Deixa eu liberar o som aqui para você. Ok, pode Ah, falar. bom, a coisa é a seguinte. Ah, no fim do século XVIII, por volta, na época da Revolução Francesa, veio para o Brasil um sujeito chamado Manuel Inácio de Melo e Souza. E ele foi ouvidor quando veio. Na época de Dom João VI, ele foi juiz em várias cidades de Minas e de Goiás. Depois foi constituinte na Constituição da Independência e governou Minas entre 1838 e 1842. E quando ele morreu, em 1856, ele era senador do Império. Ele chamou um sobrinho dele, eu creio que era sobrinho, não tenho essa documentação, eu não tenho isso com muita exatidão, mas ele chamou um parente, que eu creio que era um sobrinho, chamado Francisco José de Melo e Souza, que estava em Portugal e veio para o Rio em meados do século XIX, antes da morte do Manuel Inácio. Este Francisco José de Melo e Souza é o meu bisavô. Quando eu estive, uma única vez que eu estive pessoalmente conversando com o Antônio Cândido, ele disse: se você é descendente do Barão de Pontal, o Manuel Inácio de Melo e Souza, você não é meu parente. E, aliás, ele traz aí no filme que o bisavô dele era lá de Minas Gerais, também Melo e Souza, mas não era de Portugal. Bom, então essa é a história. Quem quiser mais detalhes sobre genealogia ou coisa assim, pode procurar na Nobiliarquia Brasileira sobre o Manuel Inácio. Foi uma pessoa importante e tal. O meu bisavô
era muito ligado ao comércio de carnes, lá em Portugal. E ele continuou no Rio, enfim, no século XIX, com isso. Mas ele montou uma espécie de curtume em São Cristóvão, numa época que São Cristóvão era o bairro Granfino no Rio. Era o mais importante, próximo da Quinta da Boa Vista, que era o Palácio Imperial. E naquela época não falavam muito em poluição, mas falaram, acaba com essa fedentina. E ele perdeu muita coisa nessa, enfim, nessa ocasião. Disso tudo sobrou no Rio de Janeiro a Rua Melo e Souza, que é ali perto da estação Barão de Mauá, da antiga Leopoldina, que hoje está desativada, meio tentando reformar, e não, aquilo não vai para frente e tal. E, bom, o, o meu avô era o caçula desse que veio de Portugal. Ele veio de Portugal já com os casado e com 2 filhos. Mas o meu avô nasceu no Rio e morreu cedo, morreu com 40 e poucos anos de idade. Meu pai era muito pequeno. A minha avó era de São Paulo e montou uma escola para os filhos de fazendeiros na região de Queluz, quase limite com o estado do Rio. E ali tinha Areias, Silveiras e outras cidades próximas, e até mesmo Taubaté, que mandavam, os fazendeiros mandavam as crianças estudarem com a minha avó. Bom, é basicamente isso. Né? O meu pai já nasceu em Queluz, mas paulista, portanto, mas quando foi para estudar, ele veio para o Rio, para o Pedro II, e depois fez uma faculdade de engenharia, né? E quase pouco ele praticou na área de construção, e ele preferia ensinar e cuidar de ensino, foi do próprio Pedro II e do Ministério da Educação e tudo, ele dedicou a vida mais ao ensino. Mas também nunca fez um curso ou uma especialização em didática ou sobre, enfim, pedagogia ou coisa assim. Mas ele conhecia muitos dos problemas da educação no Brasil. Ele disse: é impossível o Ministério da Educação querer orientar do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Não dá certo. Mas eu estive só uma vez com o Antônio Cândido e não conjuminei muito com ele, porque eu sou muito liberal. E ele próprio acabou aqui no filme ele dizendo que ele acha que não deve ter liberdade, deve ter igualdade. Olha, a Revolução Francesa terminou com o dístico liberdade, igualdade e fraternidade.
liberdade não se consegue com armas. Liberdade é consequência de um certo padrão cultural. Igualdade, é preciso ver que é igualdade de direito e igualdade de deveres. Mas não há duas pessoas no mundo iguais uma à outra, nem mesmo gêmeos univitelinos, que são esses gêmeos iguais. Pequenas diferenças acontecem no desenvolvimento deles, embora a genética, o padrão dos antepassados seja o mesmo, o desenvolvimento não é exatamente igual. E eles acabam muito parecidos, mas não iguais. E, Beleza. então, eu acho que a igualdade é importante, igualdade de direitos e de deveres, mas as pessoas não são iguais. E é por isso que eu sou contra, e absolutamente contra, militares que fazem todos usarem a mesma roupa, andarem com o mesmo passo e enfatizam que tem que pensar do mesmo jeito. Eu digo, não quero, eu quero pensar diferente. Tá Eu certo. penso diferente. E, então, Beleza. eu absolutamente não quero ideias impostas, nem pelo pessoal que se diz capitalista, nem pelo pessoal que é socialista. Não, o aprendizado acontece ao longo da vida, nós vamos aprendendo as coisas, e eu hoje acho que a melhor coisa para você acabar com a desigualdade entre ricos e pobres é acabar com a ignorância. Você tem aqui no Brasil hoje 50% de analfabetos funcionais, pessoas que não sabem ler e não entendem o que, ou juntam as letras, mas não entendem o que veio. E é muito Beleza. importante pegar o que o Anísio Teixeira, educador, que morreu de modo meio misterioso com a Revolução Militar, enfim, essa época de ditadura militar, né? Mas ele tem uma classificação de analfabetismo. É muito importante que as pessoas saibam disso, principalmente os professores. E o que eu Beleza. vejo na A gente tem que vida, por voltar para o exemplo, filme, doutor Luiz, se o pessoal quer falar hein? também. A gente É, não está resolvendo os problemas do Brasil, a gente tem que voltar para o filme. Agora, sobre o filme especificamente, algumas coisas que me chamaram a atenção. O apartamento dele em São Paulo, muito grande, muito bem mobiliado, muito amplo e muito organizado, né? E ele se diz de classe média. Aquilo não é classe média, aquilo é classe alta em São Paulo. Não sei de onde vinha todo o dinheiro dele, ele deve ter ganho bastante com a USP, né? E talvez com as publicações dele. E ele estava sempre muito bem vestido. Eu não sei se repararam, né? Com paletó e tudo. Ah, e ele fala muito em acabar com a miséria no país. É importante, mas para acabar com a miséria, é preciso acabar com a ignorância. Sem isso, nós não vamos para frente. E essa Beleza. ideia, talvez eu discorde um pouquinho dele, né? Agora, ah,
era certamente um indivíduo altamente inteligente e competente e que conhecia a literatura. E, nesse ponto, eu o admiro muito. E ele certamente não envergonha o nome Melo e Souza. Eu acho que eu disse o que eu tinha que dizer. Se alguém quiser alguma pergunta ou discordar, porque eu acho que discordar é viver, eu gostaria que alguém aqui realmente discordasse e dissesse algo diferente. Beleza, obrigada, doutor Luiz. Eu queria ouvir a Miriam, que foi quem sugeriu o filme pra gente há um tempão. E aí, quem quiser se inscrever, por favor, levanta a mão. Miriam, tá ouvindo a gente? Opa! Pronto. Assim, você não deu tempo nem de eu respirar. Olha, eu tenho muita admiração pelo Antônio Cândido. Hoje, Diane e eu também assistimos aquele O Avô na Sala de Estar, que é mais intimista, mas que também é super simpático, né? É uma maneira mais É da íntima, assim. Laura, neta dele, né? Laura Isso, a Escorel? neta dele. É gostoso. Maria Clara, né? Neta do Antônio Cândido. Isso. Isso. Muito legal, muito legal. Mas eu acho que eu vou tentar rever, você vai nos passar esse filme para escutar algumas coisas assim que me chamaram muita atenção e que eu gostei muito. Eu estava pensando que grandes pessoas restauram a nossa esperança na humanidade, que anda meio por baixo, entendeu? E eu acho que ele se apresenta como pouco vaidoso, como e tem que a bateria está acabando. Diana, pega o Ah, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai falando. A bateria do celular não, do computador está acabando. Eu acho que ele se apresenta como um homem comum, um homem inteligente, que lê muito, que foi um grande professor, que foi um militante importante, mas que num determinado momento também se decepciona, também pela idade, mas não só pela idade, se afasta da militância. Uma pessoa comum, mas ao mesmo tempo incomum, porque brilhante, né? Que tem momentos muito importantes. A relação dele com a Gilda é uma coisa muito bonita, né? Mais de 60 anos de casados e parece que eles, de fato, pelo que eu já li sobre isso, realmente tinham uma relação muito legal. É muito bonito quando ele fala que os dois ficam, às vezes, na bergère em silêncio, e que esse silêncio não é falta do que dizer, é uma plenitude, né? É uma sensação de felicidade completa, né? Isso me faz lembrar muito Winnicott, que fala que uma das coisas mais raras e mais bonitas entre duas pessoas, não importa necessariamente se são um casal, se são amigos, é poderem ficar sós na companhia do outro. Né? Eu acho que isso é muito bom. É você ficar desarmado e você não ficar preocupado se você tem que falar, se você não tem que falar, se você tem que se comportar assim, sabe? Não, você está absolutamente ali livre, como se você estivesse sozinho, mas na companhia do outro. Então me lembrei muito disso, né? Que é considerado assim um dos ápices de um bom encontro. É quando você consegue estar só na companhia do outro, sem isso ser constrangedor, sem você ter que falar algo, sem você ficar preocupado com o que o outro está pensando, porque você não falou, ou disse, ou aparentemente. E imagino que isso é resultado realmente de uma relação madura e bastante forte, né? E acho que algumas questões que ele levanta, assim, até em política,
eu me identifico muito, né? Aquela situação toda que ele viveu com o impeachment da Dilma, né? E se ele visse o que tudo que aconteceu depois, eu não sei se ele não estaria com os pouquinhos cabelos que ele tinha todos em pé, viu? Porque depois de tudo aquilo que ele já estava tão tristonhamente relatando, nós tivemos coisas muito piores e não estamos completamente livres disso, né? Com uma pessoa absolutamente enlouquecida, narcisista, eu não sei nem que nome dizer, mas com certeza psicopata, né? Na presidência do país mais poderoso do mundo, tudo é possível, né? Então, acho que, no fundo, quando ele tem uma hora que ele fala assim, que se ele eu não me lembro exatamente a palavra, por isso que eu quero rever o filme, né? Alguma coisa assim, como se ele pensa se ele não está um pouco, se já não passou a hora dele ir embora, né? Aí eu fiquei pensando assim, ainda bem que ele foi embora antes de ver isso tudo, porque seria muito doloroso para uma pessoa que eu acho que, sem dúvida nenhuma, me parece uma pessoa íntegra, né? No filme da neta, no documentário da neta dela, Avô, na sala de estar, ele fala de algumas coisas das quais ele se arrepende. Inclusive, de uma vez ele ter marcado um encontro com uma moça na porta de um cinema, isso antes dele namorar a Gilda, e ele acabou com receio, com medo de o negócio não dar certo. Ele não foi, não avisou e deixou a moça esperando. E aí ele pega e se diz assim: Mas eu fui muito canalha, eu fui, né, um absurdo que eu fiz. A moça ficou lá, coitada, esperando, e eu não fui. Digo, nossa, se todas as canalices fossem essa, que coisa boa que o mundo seria, né? E ele estava dizendo: Eu fiquei arrasado, até hoje eu não me desculpo por isso, entendeu? E eu acho que, enfim, tem muita coisa para a gente pensar. Não quero mais tomar tempo de vocês. Tem tanta coisa para a gente pensar pelo fato dele se mostrar assim. É um caderno íntimo, né? Que foi revelado, né? Então, claro que deve ter outras coisas que não foram reveladas, mas é muito legal. É bom para pensar, tá? Beleza, obrigada, Miriam. Que legal. Então agora é o Francisco, depois a Terezinha. Quem quiser falar, só levantar a mão. É, o doutor Luiz também tinha falado disso, né? Da estante, e tudo. É, no livro da Maria, no livro não, no filme da Maria Clara, a gente também vê, né? A biblioteca, ele sentado na mesa de estar, né? Assim, mais íntimo na casa, né? E eu acho que foi tão triste. Várias coisas no filme foram tristes, mas ver aquelas estantes vazias e sem os quadros que estavam em cima, só a sombra. Meu Deus, eu não, eu chorei várias vezes, mas essa foi terrível. E foi água, eu tomei água, né? Poxa, é muito triste mesmo, né? E para onde que foram esses livros, né? Claro que, como ele era um Foram para socialista, Campinas. provavelmente dividido, né, com outras pessoas, mas é muito triste, né? Ô, família, quer falar? Opa, tá no mudo. Ah, tá. Vai. Só para te dizer, a maior parte dos livros foi para a Unicamp. Ah, Eu que acertei, maravilha. tá tudo lá. Tá tudo, a maior parte dos livros está lá. É quase que um aquário, né? É uma biblioteca, Uma o acervo de biblioteca. obras raras da Unicamp, tá tudo protegido e limpo e com Foi anotações, tudo, restaurado, tudo preservado. preservado, foi tudo restaurado, foi tudo limpo e a maior parte está lá, tá? Só para saber, só para mostrar. Maravilha. Agora, eu Obrigada, gostei muito Miriam. dos cadernos e dos escritos dele e da letra dele. É, né? Agora a gente ficou íntimo, né? Com esse filme também, né?
Maravilha! Então, Francisco, depois Terezinha, quem quiser falar, só levantar a mão. Boa noite, Lília. Boa noite, colegas. É, eu não conhecia, né, não conhecia nada praticamente do Antônio Cândido, né, e vejo esse um mérito desse filme, né, desse documentário, desse filme, vários méritos, né? Um deles é trazer conhecimento para a gente. Legal. Eu quero fazer duas falas na linha da técnica cinematográfica, que é a minha praia, né? E uma terceira, que aí a Lilian vai brigar comigo, mas que é assim uma conversação um pouco mais específica com o doutor Luiz, porque o que ele falou assim, para mim é muito importante, mexe muito comigo. É lógico, o Cineclube, a Lília, não pode ficar quieto, tal, tudo bem, eu fico na minha, não tem problema não. Mas claro que eu vou tentar ser bastante sintético na questão política. Que é a questão política? E aí, só uma defesa, antes de falar da questão política, dessa questão que o doutor Luiz levantou e que eu estou com ele, porque, por exemplo, para mim, o cinema, o filme, ou a obra de arte, ela só tem sentido mesma, porque ela já fez o papel dela, o artista já criou e está lá. E tipo assim, está lá, que bom. E vamos tomar contato com a obra de arte. E o que é importante para mim? É o que ela provoca, é o desdobramento, que é o que o Deleuze chama de percepto. E isso, para mim, é fundamental. Então, quando o doutor Luiz traz, ah, por exemplo, a partir do que o Antônio Cândido falou, da abordagem política, e traz o ponto de vista dele, isso para mim é maravilhoso. É um dos objetivos da própria obra de arte. Mas é claro que a gente tem que tomar cuidado com a questão não só do tempo, mas também da polemização, né, das nossas tendências, e a gente está hoje vivendo muito isso. Mas se a Lília me permitir, enfim, eu quero falar um pouquinho da questão política, que é a terceira, tá bom? Então, vamos lá. Personagem não humano, né? Tem vários, mas dois, para mim, são fantásticos. É o caderno e a fotografia, né? E, para mim, esses dois valem todo o filme. A outra coisa que eu quero falar chama-se imagem bifurcada. Isso me levou ao nosso Sebastião Salgado. E provavelmente isso vai acontecer sempre que a gente ver uma obra de arte, um cinema, que trata de fotografia. Isso vai acontecer sempre. E é uma maravilha. Chama-se imagem dentro da imagem. Por quê? O filme é uma imagem, mas a fotografia também é, e está uma dentro da outra. Por isso, bifurcação. E isso é simplesmente maravilhoso, né? Só isso também já vale todo o filme. E, por fim, a questão política. Posso falar um pouquinho? Posso falar um pouquinho? Pode. Então tá. É que você tá sem o som. E aí eu vou caminhar na linha do doutor Luiz, mas vou divergir do próprio Antônio Cândido, o que é ótimo. Igualdade e liberdade. Eu penso o contrário dele. Não existe, isso eu estou aprendendo com a filosofia. E a medicina, a fisiologia, também mostra isso que eu vou falar. Não existe nenhum ser humano igual ao outro, isso é impossível. Por que também fisiologia? Porque o coração é coração e todos têm coração, mas ele não funciona, ele não se move de forma igual nos seres humanos. Isso é totalmente impossível. Por isso, uma pessoa pode fumar a vida inteira e não ter câncer. Por exemplo, dando um exemplo concreto. Então, para mim, a igualdade está derrubada. Eu não caminho por aí, né? Eu acho que isso é uma ficção das piores que pode acontecer. Bom, e a liberdade? Aí sim, nós vamos tratar de uma temática que, para mim, é séria, muitíssimo séria. Por quê? Porque a liberdade está, sim, em todos os seres humanos.
Só que ela não está, é lógico, eu vou tentar ser bem breve, só que a liberdade não está como nos foi ensinado. Ou seja, a liberdade não está na ideologia. A liberdade não está fora de mim, no exterior. A liberdade não está nos partidos políticos. A liberdade não está na eleição. Por isso, tanto desencontro, por isso, tanta manipulação, seja no socialismo, no capitalismo, no neoliberalismo, na Rússia, na China, nos Estados Unidos, porque a liberdade está dentro de cada um. É aí que nós vamos realmente encontrar. E aí eu estou com Spinoza. Isso é Spinoza. É puramente Spinoza. E aí, Isso só é uma coisinha ótimo. para terminar, porque isso dá um papo bastante longo. Então, só mais uma coisinha para terminar. Que todos nós, e eu também faço isso, é uma crítica, mas a gente está mergulhado nisso. Toda vez que nós falamos em liberdade, em política, nós trazemos à luz de quê? A educação. Aí, para mim, é que a coisa vai pegar. Por quê? Porque a educação, eu concordo com o doutor Luiz, que tem que eliminar a ignorância. Mas o problema é que nós estamos eliminando a ignorância de forma equivocada. Vamos lá, para encerrar. Por que que nós tratamos a ignorância de forma equivocada? Porque nós tratamos a ignorância pela informação, pelo adestramento. É isso que a escola faz. E a educação não é isso. Oh, perdão, o conhecimento não é isso. Conhecimento é entendimento das coisas. E como é que eu vou entender as coisas? Entrando. Aí vocês vão pensar que eu sou maluco. Que bom. Como é que se entende as coisas? Entrando dentro delas, sendo elas mesmas. Eu fico por aqui e obrigado, doutor Luiz, enfim, Lília, vocês, por essa oportunidade. Valeu. Obrigada, Francisco, valeu. Então agora Terezinha, depois o Otávio. Eu estou aprendendo muito, primeiro com o próprio filme, né? Eu nunca tinha ouvido falar neste homem maravilhoso. Nunca. Graças a você, eu fiquei conhecendo no documentário. Genial, gostei muito, muito. E acredito não ter perdido uma única palavra do filme, porque é um grande aprendizado, é uma aula. Ele foi professor 50 anos e continua, para mim, sendo pós-morte professor, com esse filme documentário. Uma coisa que me chamou muita atenção e que ainda existe e sempre existiu é a banalização que ele cita do ladrão virar assassino, banalização da morte. Isso é, para mim, deprimente, é triste, porque é tão bom quando você pensa no outro como um ser humano e não como alguém que você quer exterminar. Eu achei isso muito forte, mas muito verdadeiro. E é isso aí, a gente refletir sobre o que faz o humano deixar de ser humano. Isso é uma coisa. A outra coisa, eu me identifiquei no modo que ele escreve, porque eu nunca compreendi como é escrever sem a linha numa folha tipo papel A4 e ficar tudo certinho. Eu escrevo assim. Não precisa linha, é como se tivesse. E ele escreveu o tempo todo que mostra o escrito dele é dessa forma. E no final, quando cita, tipo, eu não sei as palavras usadas, mas me bateu mais ou menos assim. Que bom você poder transformar a sua história num escrito, porque aquilo ele faz desde pequeno, estimulado pela mãe. É isso, só isso que eu tinha para falar. Maravilha, obrigada, Terezinha.
Agora o Otávio ou a Vera, eles não estão aparecendo aí na janelinha. E depois. Ah, tá aparecendo. A Vera e depois a Bárbara. Sou eu. É porque eu estava com fome, a gente estava com fome, fomos tomar sopa, mas a gente ficou vindo. Então, é o seguinte, não, eu só queria falar duas coisas. Uma, assim, que eu achei super, assim, interessante, além de ver todo esse depoimento dele, que é uma coisa... As pessoas que viveram o século XX, desde o início, eu fico sempre pensando nisso. Minha avó, que era de 1902, a outra que era de 1898. Essas pessoas, né, tiveram uma experiência extraordinária, assim, de atravessar o século XX, com todas as transformações, né? Isso é uma coisa. Outra coisa foi o seguinte, eu vi ontem com o Otávio o filme de sexta-feira, lá da mostra, né, que você me mandou, porque o Otávio tinha visto, achou lindo e queria que eu visse. E aí eu achei muito curioso, porque assim, eu gostei muito, né? É a história também de um casal que se amou a vida inteira, que foram super companheiros e tal. Mas eu achei o filme, É gostei. verdade, ele também era professor. Mas aí eu fiquei com uma ideia assim, isso é uma idealização. Que É muito. a esposa dele também era professora na vida real, né? Do Antônio Cândido, não do filme, né? Não, mas eu gostei muito do filme, mas eu senti assim, mas isso é uma idealização, né? Pode ser, sim, que tenha gente assim, mas é tão difícil, né? Porque muita gente fica casado por conveniência, porque acostumou, porque não tem outro jeito, porque não pode sair, enfim. E aí a história dele ali com a esposa era exatamente disso, né? De uma união incrível. E ele fala coisas parecidas com o que o outro falava, né? Só que no outro filme o homem morre primeiro, mas ele falava isso. Ele escrevia também, tinha um caderno que ele escrevia porque ele era professor de literatura e ele dizia assim: eu nunca vou publicar porque eu me censuro muito porque eu sou professor, eu fico analisando o que os outros escrevem. E ele fala as coisas muito semelhantes, né? Do que eu falo exatamente isso, que a vida dele só tinha sentido por causa dela, que ele fazia tudo por ela e para ela. E então, assim, muito semelhante ao que o Antônio Cândido escreveu da esposa dele, e assim, isso é muito incrível, né? Eu achei muita coincidência. Assim, uma situação que eu pensei assim, que era muita idealização do diretor, né? E aí hoje a história é real, né? A história dele todo o significado que aquela mulher teve para ele, todo o sentido, enfim, de tudo que é jeito, né? Ele fala dela da mesma forma. Então, eu achei isso bem interessante. E mais uma coisa, quer dizer, eu concordo com o Francisco, que realmente a educação tem que fazer as pessoas pensarem, não simplesmente, que é uma coisa que ele fala ontem também, o personagem do outro filme, de sexta-feira, ele fala, ele era professor também de literatura, e ele falava assim, não, porque as pessoas não pensam, você não pensa, ele vivia falando para o amigo, você não tá pensando. Mas, se você para pensar, você primeiro tem que comer decentemente, aprender a ler, ter acesso à educação básica, né? Tudo isso, senão, né? Eu conheci pessoas bastante inteligentes, mas que são analfabetas. Conheço até hoje, né? Conheci e conheço, e isso é um estorvo na vida da pessoa, realmente é um problema muito sério. Então, isso é um problema muito sério no Brasil. E quando eu era médica lá do INSS, que eu fazia perícia, a quantidade de pessoas que faziam perícia, ou que não, ou que eram semi-analfabetas, ou que só tinham estudado até o segundo, terceiro ano fundamental, era uma quantidade muito grande, grande maioria. Isso realmente dá um dó aqui, sabe? Você pensa assim, como essa pessoa não teve oportunidade. As pessoas falavam, não, eu tinha que trabalhar, porque tinha que ajudar em casa, não tinha, meu pai morreu, ou não sei o quê,
enfim, essas situações todas, ou que não, família não tinha mesmo, e aí a pessoa tinha que sair trabalhando em qualquer coisa, não tinha jeito. Então, isso realmente é uma tragédia, e isso aí realmente tem que ser pensado, né? Então é isso, gente, ó. Vou jantar, tô comendo, mas eu tô ouvindo o que vocês estão falando. Beleza. Obrigada, Vera. Valeu. Bárbara? Boa noite, pessoal. Eu tenho a comentar sobre o filme. Primeiro, concordo com a Lília, né, sobre as poltronas e sobre o apartamento vazio. É maravilhoso, né, e tristíssimo, né? É, eu achei assim bom ver uma pessoa é, aos 98 anos, com aquela lucidez, né? E assim, com as análises, é, sem aquela paixão parcial que toma conta da gente, assim, ele consegue ver as coisas com uma tranquilidade, né? E ele estava o caminho que ele até onde ele analisou, ele sabia onde a gente ia chegar agora. E ele, né, ele disse que se desesperava saber o que ia acontecer com os bisnetos, né? Mas é, assim, que amor lindo, né? Que amor bonito, né? As palavras. Eu li um livro dela. Eu li a história da moda no século XIX. É muito bonito, muito, bem legal, adorei. Bem, ela é elegantérrima, né? Uma mulher assim, né? E os dois, né? Bem, eu queria falar que eu entendi a questão dele, embora eu concorde com o que o doutor Luiz falou, que o Francisco falou sobre essa coisa da liberdade e da igualdade, mas eu compreendi o que ele estava falando. Eu acho que ele não estava. Ele apontou duas coisas, não é? Que essa coisa da liberdade, de fato, se você está com fome, quer dizer, essa liberdade interna que o Francisco falou é uma coisa, mas ele não estava falando dessa, eu acho, né? Ele estava falando como essa coisa da legislação, né? O negro sempre ser preso e o branco conseguir escapar. Eu acho que era dessa igualdade, dessa liberdade que ele estava falando e dessa igualdade que ele estava falando, né? Então, eu compreendi, concordo com o que vocês colocaram, mas eu percebi o que ele estava, onde ele estava querendo chegar, né? E a outra a última coisa que eu queria comentar, que ele muito bonito nos relatos dele, é sobre os livros que mexeram com ele de corpo, de mente e de corpo, né? Então ele cita alguns que ele diz que mexeram com o corpo também dele, né? Isso é bonito também. Era esses comentários que eu queria falar. Ah, maravilha. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Quem é o próximo? Eliane, pode falar. Eu achei o filme belíssimo, achei tudo assim maravilhoso, as tomadas do filme, o apartamento, pegando a estante dos livros, os cadernos, e achei assim maravilhoso. E o que eu concordo plenamente com a Bárbara, eu acho que ele não colocou assim igualdade e liberdade, tirar uma para ter a outra. Eu acho que ele disse que se ele tivesse que escolher, ele escolheria a igualdade. Igualdade, o que eu acho que no sentido social, claro que cada um é diferente do outro, mas de terem as mesmas, das pessoas terem as mesmas oportunidades. Porque o que é liberdade? Quem é que tem liberdade, como ele fala?
é uma classe social, né, cultural. O pobre mesmo, que está ali, o trabalhador, ele não tem liberdade nenhuma. Né? Ele não pode escolher se ele vai para lá, para cá, se ele quer esse trabalho ou aquele. Não, não tem isso. Então, se não houver igualdade, não há liberdade. Há liberdade para uma certa camada privilegiada. Eu penso assim. E outra coisa também que eu ia falar. Ah, eu acho que ele faz nessa reflexão toda, que acho que é próprio da idade, que a gente vai fazendo, né, a reflexão sobre todos os momentos, né, que a gente experimentou e vivenciou, e dá um certo, realmente, vamos dizer assim, decepção, né, com o ser humano. Quando ele fala que o ser humano é uma fruta que tem, como é, uma semente podre, né? Um Uma negócio assim, fruta com bicho dentro. uma fruta com bicho dentro. E é exatamente isso, né? Que a gente vê, né? De toda a história da humanidade, né? E a gente fica realmente pensando no futuro, o que será dos nossos netos, bisnetos, e etc, etc. E outra coisa também da lucidez dele e a disparidade entre a lucidez e o corpo físico, que não acompanha, ele vai sentindo, né, vamos dizer, as limitações físicas, né? E isso também é uma coisa que a gente vai sentindo com a idade. Enfim, achei o filme belíssimo, conheci algumas coisas dele, mas não assim tão profundamente. Então, muito bom. Depois, Miriam, você pode colocar o nome do outro filme que você falou e aonde você conseguiu ver? Tenho também, eu tenho esse, eu posso subir também, mas a Miriam e a Diana que viram hoje à tarde, né? Aí Tá, então, se elas viram em algum streaming, agora é a Miriam mesmo, aí eu peço para ela divulgar para a gente. tá ótimo. Gente, obrigada. Boa noite. Vou sair que eu também vou comer agora que eu estou com fome. Beleza, obrigada, Eliane. Eu Boa também noite, concordo com você que obrigada. a liberdade é individual e a igualdade é social. É É, isso. Que eu acho Boa que é noite mais ou para menos isso. todos boa também. noite. Concordo, Eliane e Bárbara. Era isso que eu queria falar agora. Que eu acho que não está em discussão a liberdade ou a igualdade em termos filosóficos, mas sim em termos sociológicos. E aí a apreensão é isso: ou você opta pela sua satisfação individual, que aí, entre aspas, seria liberdade. Ou você abre mão disso e pensa numa amplidão maior que seria a igualdade. A igualdade é sempre a igualdade de oportunidades e não a igualdade psicológica, fisiológica, pessoal, de um modo geral, com certeza. E igualdade de oportunidades. Com certeza é uma utopia, mas a utopia serve exatamente para isso. É como horizonte, é algo que a gente vê, mas a gente não alcança, mas é a direção que a gente deve tomar, né? Então, não é uma questão filosófica, é uma questão sociológica, social, e eu achei lindo o filme terminar exatamente assim, dizendo que ele opta pela igualdade, quer dizer que ele opta pelo social. E não é que ele não tenha liberdade, porque ele tem. No outro filme, inclusive, ele faz um comentário sobre isso que é bem interessante. Mas vocês podem ver. Nós vimos na TV Sesc, vocês podem entrar, né? Sesc, documentário, O Avô na Sala de Estar. Isso, no Sesc Digital. Vou mandar o link lá. Isso Tá bom. mesmo. E é muito legal, e é uma outra maneira da gente se aproximar do Antônio Cândido, que é mais assim pessoal, mais íntima, mais familiar, mas que complementa bastante e que é muito legal. Aí, nesse aspecto da liberdade, da igualdade, eu concordei com a Bárbara e com a Eliane. É isso. Mas adorei o filme também, foi muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada, Lília. Obrigada, Miriam. Valeu.
Quem mais? Meu pai não falou, né? Pai, pode falar. Tá no mudo. Valeu. Boa noite a Eu, todos. boa Eu noite. vi o filme como um trabalho realmente muito grande ao reunir fotos incríveis, né, antigas, mais atuais, e colocá-las no documentário. Eu achei isso extraordinário, extraordinário. Mata vamos dizer assim, aquela rigidez do diálogo, né, quer dizer, do relato, né, que é cansativo por si só, mas ilustra com as fotos. Então, eu achei muito bonito isso, essa técnica toda. Então, o Antônio Cândido, então, com esse hábito maravilhoso de registrar, escrever, né, que é uma característica maravilhosa. Getúlio Vargas tinha isso também, chegou a escrever 15 cadernetas, que uma neta depois trabalhou isso e transformou numa obra de 3 volumes, com 2.100 páginas. Isso porque Getúlio interrompeu, né? Ele enjoou, falou, "Ah, chega, estou cansado de escrever", né? Mas ele foi longe também, né? Bom, Antônio Cândido mostra para gente que, na verdade, existe uma saída muito interessante para ser intelectual. Provavelmente você não vai ficar pobre, porque ele demonstrou uma vida farta. Um apartamento que tinha que andar de táxi lá dentro do apartamento, né? Num bairro chique. Você não via lixo nem na rua, nem na calçada. Que país é esse? Que cidade é esse? Que bairro é esse? Né? Então, Alameda Santos, sentido jardim, né? Jardins, é nos jardins então, mesmo. Perto do as Cinesp. calçadas maravilhosas, artísticas, né? Árvores, não tinha trânsito, não tinha nada, não tinha nem polícia, né? Talvez não precisasse. Enfim, uma vida maravilhosa. É claro que é fruto do trabalho e talvez também um pouco da família, que a família também tinha recursos dos pais e também, quem sabe, da família da esposa, né? Mas isso permite, então, realmente desenvolver um trabalho intelectual de uma forma segura, né? Positiva, da sequência, como o Antônio Cândido fez. Isso foi, para mim, foi extraordinário, né? Que mais aí, né? O Antônio Cândido demonstra, além disso, da sua capacidade intelectual, um perfil perfeito, né? Bom filho, bom marido, bom pai, né? Um bom professor, um bom escritor, quer dizer, figura perfeita, quer dizer, ele não tem defeito, nós que temos, certo? Então, realmente o filme ganha isso, né? Um personagem exemplar para a história do Brasil. É assim que eu vi. Obrigado. Que legal! Pode falar, Miriam. Eu achei muito engraçado o professor Nelson falar do filho perfeito, do personagem perfeito. No outro filme, O Avô na Sala de Estar, ele fala sobre isso, né? Como ele Hum, sempre foi obediente, como ele era bonzinho, ele fazia tudo certinho. E aí é interessante, né? Porque aí vai ser uma outra abordagem, mas ele falar como foi difícil para ele fazer coisas diferentes do ser o certinho. Então vale a pena assistir, professor Nelson, porque a sua ah, observação é muito ótimo. engraçada. E tem Ah, a... Tá bom? beleza, obrigado. Valeu. Beleza, obrigada, Miriam. Obrigada, paizão. Falou. Francisco? Ainda dá tempo de falar mais um pouquinho? Dá sim. Então, eu queria ainda continuar, eu acho ótimo que tenha suscitado, né, nas pessoas, nessa questão que o Antônio Cândido levanta, da igualdade e liberdade, né? É, mas eu quero só enfatizar uma coisa, que é importante para a gente não se perder nesse debate. Na realidade, quando eu fiz a minha fala, né, e eu creio que o doutor Luiz também, mas principalmente eu, aí eu só posso falar por mim, eu não estou falando do Antônio Cândido,
eu não estou falando da opinião dele. Por isso que eu fui bem claro, e isso é importante em termos de cinema, é o que desdobra. Então, agora é o Chico, agora é a Miriam, agora é o doutor Luiz, agora é a Lilian, entende? Então, isso é importante, porque senão a gente vai entrar numa desqualificação da obra de arte quando a gente fala de alguma coisa a partir dela, quer dizer, dela, né? Mas é o que ela suscita. Então, para mim, assim, eu estou em outro terreno, eu não estou mais no filme. Eu acho importante isso. E a outra coisa que eu queria colocar é que a gente pensa, né, em geral, eu também cheguei a pensar isso, meu filho também, que quando nós falamos no chamado mundo de dentro, quer dizer, o que toca a mim, a potência que me toca, né, que é disso que eu estou falando, a gente pensa muito assim, vai cair no individualismo, vai cair numa coisa individual. E aqui o que eu vou falar é uma coisa fantástica, porque a potência de criar realidade, que é essa potência que eu estou falando, que está dentro e não fora de nós, ela é a mesma em todo o mundo. Então, se a gente pode falar de um comunismo, se a gente pode falar de um socialismo, se a gente pode falar de uma igualdade, é exatamente essa que perpassa a todos nós, porque ela pertence à vida, e não ao Chico, a B, a C ou D. Entende? Eu queria só enfatizar isso. E para terminar, nessa mesma linha de pensamento, segundo Spinoza, e eu estou com ele, tanto o empresário como o trabalhador não são livres. A gente pensa que a grana, a propriedade, o dinheiro, o conforto, o luxo, a herança, isso é liberdade. Não. A gente está fazendo o jogo do sistema, né? De um sistema consumista, ideológico, enfim, e aí vai por aí afora. Queria só enfatizar isso também. Valeu, Lilian, se eu estou extrapolando a questão política aí, que não é a praia, desculpe, tá? Valeu. Valeu. Não, tudo bem. Otávio, pode falar. Tá no mudo. Só discordando da visão das pessoas, o Antônio Cândido ele foi claro, né? Ele era socialista, se eu não me engano, ele participou da fundação do Partido Socialista Brasileiro antes de entrar no PT, e isso é sendo honesto com o que ele achava. E é difícil, e assim, e não foi à toa que ele citou o Fidel Castro. Fidel Castro disse: hoje à noite tem 700 mil crianças dormindo na rua no mundo, mas nenhuma em Cuba. Então, o meu dilema, e eu não sou socialista, né, é a história do déspota esclarecido. É claro que o grande problema é a desigualdade, é a miséria, é óbvio e ninguém pode refutar isso. Agora, como fazer? Em que velocidade? Quer dizer, aquela coisa do Betinho, na fome tem pressa, é isso. Essa violência que a gente está aí, né, que a gente tem, e que é um horror no Rio, é menos horror em São Paulo, é função disso. Agora, quem é que é o déspota esclarecido? Eu sou pela liberdade porque eu não acredito que haja nenhum déspota esclarecido. Beleza. Obrigada, Otávio. Bárbara? Exatamente. Perdão, é rápido. Se é déspota, não é esclarecido. Tá certo. Enfim, beleza. Pode falar, Bárbara. Opa, aí. Eu vim para cá para falar uma coisa, mas aí eu me esqueci. Então, vai ficar para
mas era sobre alguma coisa que ele escreveu, mas agora eu não vou lembrar. Então você lembra daqui a pouquinho. Sérgio, quer falar alguma coisa? Sim, basicamente fiquei emocionado com o filme, gostei imensamente. Uma ideia, para mim, original, tá? Baseada em escritos. Agora, eu não vi o início do filme, porque quando eu liguei, você estava explicando antes de entrar no filme. Mas aí aconteceu, estourou aqui um, a luz elétrica, ou seja, até descobrir qual foi o problema, eu levei uns 15 minutos. Perdi mais ou menos 15 minutos do início do filme. Mas imagino que teve uma pessoa que falou baseado nos escritos dos cadernos dele, né? Essa pessoa, quem foi? O speaker, vamos assim falar. É, o ator que leu foi Hum, o Matheus Nastergalli, ah, mas os escritos são o texto, o que ele escreveu, né, em vida, assim, nos cadernos, e depois adaptado, enfim, pelas filhas e pelo Eduardo Escorel, né, que era o genro dele, e que escolheu esses dois últimos cadernos, né? Por e-mail, eu também mandei um texto do Robert Schwartz, que era o colega dele, né, da USP, também da literatura, da teoria da cultura, enfim. E ele, num evento, né, de debate do filme, ele comentou e ele falou: Não, eu prefiro ler o que eu escrevi, porque é emocional, né, também, né, a perda do amigo. Aí ele é, escrevi um texto que eu acabei conseguindo o texto na íntegra e eu mandei por e-mail também, né? Que ele faz, não é uma crítica do filme, mas ele, enfim, faz uma homenagem ali também. É uma terceira, né, visão, né, de Antônio Cândido. sim. Aham. Um outro ponto, o último ponto que eu levanto, além da beleza extraordinária do filme, da montagem, tudo, e da figura extraordinária que foi o Antônio Cândido, que eu já tinha ouvido falar, mas não assim em tal profundidade, não conhecia a vida dele como foi exposta. Mas um outro ponto foi o acompanhamento musical, pianista, com trechos de Beethoven e outras, Brahms e outros autores que deu uma beleza extraordinária, vamos dizer, ao filme. Eu gosto muito de música, música clássica, evidentemente, e achei que isso deu um it, um ponto a mais na apresentação do filme. Apenas isso. O resto concordo, inclusive, com as considerações sobre liberdade e, e igualdade que foram expostas. Acho que ali a liberdade, elas não, vamos dizer, não se atritam os conceitos, né? Igualdade de oportunidades, evidentemente. Você não pode acabar com a pobreza se não tiver uma base de conhecimento mínimo, sólido, né? Como alguns países estão alcançando pouco a pouco no avançar da humanidade, né? Estão alcançando e, portanto, vão tendo mais igualdade no final das contas, tipo alguns países nórdicos e outras civilizações que a gente tem tomado conhecimento e notícia nos últimos tempos, né? Nesse último século, né? Vamos assim dizer.
Mas foi interessante esse confronto ali entre liberdade, e igualdade. Era só meus comentários. Maravilha, obrigada. Ó, eu queria mostrar aqui, então, o livro que. Olha só que interessante, pai. Esse livro é da mãe. Maura Lília, não tem ex-libris Nelson Monteiro aqui. Então eu roubei da mãe, é de 76, deve ser da quando ela estudava história, né? E aí eu vou tirar cópia para vocês verem enfim, do índice, né? Que mesmo ele trabalhando com literatura, né? Como que os estudos culturais, né, faziam parte assim de todo o imaginário, né? Uma coisa assim de literatura brasileira, mas quem é esse brasileiro? E eu achei lindo ele falar. A gente, porque existe isso na academia mesmo, e não só na literatura, nas ciências humanas, nas ciências duras, enfim, a gente importar, né, o saber e não produzir, né? Então, ou às vezes adaptar um saber estrangeiro para a nossa realidade, né? E aí o que que ele queria era, em vez de partir, né, do colonizador, né, ele queria estudar o colonizado. Eu achei isso muito legal. Claro que é com a ideologia do colonizador, que é assim que a gente entra na academia, né? Claro. E hoje, né? Hoje eles têm esse termo decolonizar, mas eu gosto muito de um de um crítico, né, que fala, não, decolonizar não tem história, isso aí foi inventado na academia, mas tem a sua importância, né? Que tem uma indígena também que usa, enfim, valoriza, né? Mas de fato o que existe é o anticolonialismo, né? O contra-colonialismo. Isso aí sim tem história, né? Que é uma luta constante. Mas na academia, ainda mais na época dele, ele estava fazendo uma coisa de vanguarda, né? Que é botar na história, é quase o Benjamin, né? Falar da história contada pelos vencedores, né? Colocar esses que não são os vencedores, né? E que, enfim, a história não acabou, né? Mas é você dar a chance de outros personagens, é, enfim, fazerem parte dessa identidade, né? Bakhtin também fazia isso. Na Idade Média, ele vai e começa a falar dos pobres, da população, do que é popular, né? O, o- os quadros do Bosch, enfim, tem um ali no meu quarto também, que eu esqueci qual que é o nome dele, que você começa a ver o pobre, né? A população. ah, existir, não só o retrato do nobre, né, e depois do burguês, você vê a participação dessas outras pessoas. Então, isso também não deixa de ser um ideal iluminista, né? Dessa coisa de tentar dar voz a quem não tem voz, né? Mas eu achei lindo, louvável, porque é isso, a literatura brasileira, não vamos só falar do que a gente lê, vamos entender quem são esses personagens, né? Então, é isso. A Beth levantou a mão, pode falar, Beth. Não, é bem rapidinho, é só para pontuar, porque cheguei a assistir uma palestra dele lá na USP, né? Encheu, encheu a sala, e a minha orientadora foi aluna dele. Então, assim, quando eu vi o filme do Antônio Cândido, eu falei, nossa, vou lembrar os velhos tempos. Mas ele não, é uma sumidade, né? E, enfim, só isso mesmo, né? Para pontuar essa importância dele na academia e todo o trabalho que ele fez em prol da literatura. Eu tenho formação da literatura brasileira. Eu não sei, acho que parece que eu cheguei a pedir um autógrafo dele, para ele fazer um autógrafo. Olha Então, que legal! eu lembro, acho que eu pedi o autógrafo dele. Só para pontuar isso, mas realmente é muito bom mesmo. Gente, é Peço aquela coisa de. licença, não me retirar. Desejo boa noite a todos Isso. e outra hora discutimos mais ainda e divergir é essencial. É viver. Discordar é viver. Obrigada, doutor Luiz. Não, eu já Tchau, acabei. É isso pessoal. mesmo. Muito obrigada, Tchau, tchau. Lívia. Esse Obrigado. Boa filme é noite, boa Obrigada, semana para Também todo estou me pessoal. mundo. retirando. lindíssimo, Tchau. maravilhoso. Obrigado. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Boa Tchau, noite. Tchau, pessoal. Boa gente. Boa semana. noite.
Boa noite a Não todos. consegui lembrar o que eu queria falar. Depois eu falo. Tudo que você lembrar, escreve lá no grupo. Tá bom. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo, pessoal. Tchau, Beijo, filha. tchau. Beijo, Tchau. boa semana, paizão. Tchau, Boa Tchau, semana, tchau. tchau. filha. Tchau, tchau.